Olá pessoal, tudo bem? Nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre medição de resistência elétrica, né? Existem vários tipos de resistência elétrica, né? Existem as resistências fracas, que são resistências da ordem de 1 ohms para baixo, né? Resistências da ordem de miliohms e micro-ohms, né? Para a medição desse tipo de resistência existem equipamentos adequados, chamado micro-ohmímetro, né? Existem instrumentos para medição de resistências médias, né? No caso o multímetro, né? Multímetro comum utilizado pelos eletricistas, né? Mede resistências médias da ordem de 1 a 10 mega-ohms, 10 milhões de ohms, né? E existem medidores de resistências fortes. São medidores especiais chamados medidor de resistência de isolamento, né? Ainda existe um medidor especial para medir resistência de aterramento. Faz-se um sistema de aterramento e para medir a resistência, né, da terra, né, ou daquele aterramento que você fez, existe um equipamento especial chamado terrômetro, né? Então o terrômetro serve para medir resistência elétrica, resistência especificamente de aterramento. O que a gente vai fazer hoje é medir com o ohmímetro, medir resistências médias, né? O ohmímetro ele tem certas limitações na medição dessas resistências médias, né? Eles não são muito precisos. Mas o instrumento que a gente vai usar hoje, ele é um instrumento de ótima qualidade, um instrumento da marca Fluke, que é o melhor que tem no mercado, né? E a gente vai fazer essas medidas com esse instrumento. Então vamos às medidas. Como eu falei, o instrumento que a gente vai usar é o ohmímetro, né? Então esse instrumento aqui, da marca Fluke, né, ele tem essa posição aqui onde ele mede resistência elétrica, né? Nessa posição, os probes do nosso instrumento estão abertos, né? Então o que é que ele indica? Ele indica uma resistência elevada ou um circuito aberto, né? Então ele está indicando aí que a resistência desse dispositivo, né, é infinita. Por quê? Porque não tem nada entre as ponteiras do nosso instrumento. Entre os terminais do nosso instrumento eu não coloquei nenhuma resistência, né? Existe o ar, né, que tem uma resistência praticamente infinita. Então ele indica que o circuito está aberto. O instrumento nessa posição de medição de resistência ele recebe o nome de ohmímetro. Ohmímetro porque ele mede, né, os ohms, a quantidade de ohms do dispositivo, né? A gente pode fazer um teste inicial para saber se o instrumento está bom. Nessa posição, circuito aberto, né, ele está indicando, né, open load, né? Open load quer dizer sem carga, né? Sem carga, ou open, né? Circuito aberto. Claro, o circuito está aberto, né? As pontas de prova não estão ligadas a nenhum dispositivo, então ele indica open load, né? Quando eu conecto um terminal no outro, né, ele deve indicar uma resistência baixíssima, né? Para não dizer zero, né? Então quando eu conecto uma pontinha na outra aqui, né? Deixa eu conectar melhor. A resistência é uma resistência muito baixa, né? A indicação do instrumento da ordem de 0,1 ohms. Essa resistência basicamente é a resistência devido a esses cabos, os probes, né? Os probes são as ponteiras de teste do instrumento, né? Então o nosso instrumento está adequado, né? Então a gente vai começar medindo uma resistência, né? Uma resistência que ele está indicando aqui na característica desse resistor. O resistor está dando aqui 47 ohms. Não sei se vocês estão acompanhando direitinho. 47R, né? 47R, 5%, quer dizer, 5% é a tolerância dessa resistência. Esse tipo de resistência aqui é resistência de fio. Por que a gente usa resistência de fio? De fio de constanta, né? De níquel, cromo, etc. Aqueles materiais isolantes que a gente usou, que a gente viu na aula passada, né?
Esse resistor ele pode dissipar uma potência de 15 watts. A gente observa o seguinte: quanto maior for a potência do dispositivo, maior vai ser o tamanho do dispositivo, porque ele tem que suportar, né, o calor gerado por esses 15 watts, né? Aliás, o calor gerado por esses 15 watts. Então essa resistência 47 ohms, 5%. 5% quer dizer o quê? Uma variação de mais ou menos 5% em cima desse valor. Então se estiver dentro dessa faixa, o resistor está bom. Então, colocando os probes, né, nessa resistência de 47, a nossa resistência medida, né, se você observar aqui, a resistência medida está dando 46,6 ohms, né? Então a nossa primeira resistência, eu vou chamar de resistência R1, né? O valor nominal de placa é 47 ohms, né? 47R barra 5%. 5% é a tolerância que esse dispositivo tem que ter. Por que existe isso? Porque esses resistores, eles são medidos, né? Eles são construídos em bateladas, em quantidades, né, de milhares e milhares, né? Então não tem como você controlar para que todos os 1000, sei lá, os 1000 fabricados tenham a mesma resistência. Então eles, a partir desses 1000 que foram construídos, ele faz os ensaios e determina o desvio, né, do valor da resistência, de acordo com o processo de fabricação. Obviamente também essa resistência varia de acordo com a pureza do material, então ele pode pregar, na hora que faz um resistor, tem um material mais puro do que quando for fazer outro resistor, né? Então até essa influência, as características dos materiais influenciam no valor da resistência. O valor medido dessa resistência, 46, fica variando, né? Vou arredondar, 46,8 ohms, né? Então, com certeza, né, tá dentro dessa variação aqui de 5%. Você depois pode conferir. Então, tem esse resistor aí de 47 ohms, né? Aqui eu tenho outro resistor. Esse resistor aqui é difícil de posicionar aqui, né? É um resistor de 39 ohms. Professor, por que ele coloca 39R? 39R é uma característica do fabricante, né? O fabricante desse tipo de resistor aqui, né, ele gosta de especificar dessa forma. E outros especifica de maneira diferente, como a gente vai ver mais na frente, né? Esse aqui é 39 ohms, 5%. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, né? O foco, né? 39 ohms. E a potência, 10 watts, né? Então, aqui tem três características desse dispositivo, né? Resistência, a tolerância, né, da resistência e a potência que ele trabalha. Claro que eu tenho que saber a potência, né? Se eu for ligar ele num circuito e ele for dissipar mais do que 10 watts, ele vai se danificar. Então a gente está vendo aí a resistência desse dispositivo que está ligado, né, dessa resistência, 38,3 ohms. Qual é o valor de placa dela? O R2, né, a segunda resistência que a gente está medindo, 39 ohms, né? Tolerância 5%. E o valor medido, né, dessa resistência, 38,5 ohms, né? Se por acaso ele estivesse num circuito, né, e ele tivesse havido uma sobrecarga, né, ele tivesse, por exemplo, dissipado instantaneamente uma potência de 15 watts, né, essa sobrecarga que foi aplicada nesse resistor pode alterar o valor da resistência. Quando se altera o valor da resistência num determinado circuito, né, numa placa de circuito impresso, né, numa placa, sei lá, de um computador, qualquer coisa, alterou a resistência, altera as características de funcionamento, né? Então a gente diz que o equipamento está com defeito, né? A gente tem que procurar o resistorzinho que se alterou e fazer a substituição. Então esse, dando uma acelerada aqui, esse aqui 39 ohms, né? Esse outro aqui, esse aqui é de 150 ohms. Vou ver se está para a gente ver melhor. 150.
é difícil, né? Mas esse aqui é 150 ohms, né? 150 ohms, 5%, né? 150 ohms, 5%. Ele está dando 149,4 ohms, né? Então, nosso resistor R3, 149, aliás, ele é 150 ohms, né? O valor nominal dele, né? 150 ohms. Ele é também 5%, né? Mas a leitura dele está dando 149,4 ohms, né? Então, esse tipo de resistor, né, que é utilizado para limitar o valor de uma corrente do circuito, né, ou provocar uma divisão de tensão no circuito, eu posso utilizar esses resistores para vários motivos, né? Polarizar, por exemplo, um circuito eletrônico, polarizar um transistor, esse resistor junto com um capacitor, determinar uma constante de tempo de crescimento de tensão. Então, a aplicação desses resistores são variadíssimas, né? Mas a mais importante dela aqui, no caso, né, é limitar o valor de corrente. Por exemplo, se eu for ligar um dispositivo desse aqui, que a gente já conhece, né? Esse dispositivozinho aqui é um LED. O LED, ele para operar, ele necessita de uma tensão de 3 volts. Então, se eu for ligar esse LED numa fonte que tem, por exemplo, 9 volts, né? Como a operação dele se restringe a 3 volts em cima dele, em cima do LED, e uma corrente máxima de 20 mA, se eu for ligar esse LED numa fonte de 9 volts, o que é que vai acontecer? Se eu ligar diretamente, ele vai queimar. Mas aí o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar, né, em série com o nosso LED, um resistor de 330 ohms, e esse resistor de 330 ohms vai comer, né? Olha o termo, vai ficar com os 6 volts, né, e vai sobrar exatamente os 3 volts que o LED precisa para funcionar. Então, nesse caso aqui, o resistor, ele é utilizado, né, para limitar a tensão, consequentemente a corrente que esse LED vai trabalhar. O LED tem uma tensão nominal dele de 3 volts. Vou ligar numa bateria de 9, eu tenho que inserir em série uma resistência específica, né? Mais na frente a gente vai aprender a calcular a resistência para cada valorzinho de tensão. Então o resistor serve para limitar a resistência, para limitar a tensão em cima do dispositivo, tensão e corrente, né? Aí a gente vem para esse outro tipo de componente aqui também, que é um resistor. Esse primeiro aqui que a gente estava vendo é um resistor de fio, né? E a gente vai ver agora os resistores de filme de carbono. Nesses resistores vem um código de cores. Professor, eu acho esse código de cores bonito, também acho, né? Vocês não estão vendo as cores aí não, né? Mas eu vou dizendo para vocês, né? E ligar aqui uma coisinha no instrumento, né? Para não acabar a bateria. Ó, esse eu também estou quase cego. Esse resistor aqui, ele tem um código de cores onde a gente vai tirar o valor da resistência. Como é esse código de cores, professor? É o seguinte, deixa eu pegar outro papelzinho aqui, né? Outra folhinha de papel. O código de cores é o seguinte, se vier a cor preta, o preto é o 0, o marrom é o 2, marrom é o 2, o vermelho é o 3, o laranja, aliás, o marrom é o 1, preste atenção, rapaz, o vermelho é o 2, o laranja é o 3, o amarelo é o 4, o verde é o 5, equivale ao 5, né, se vier a cor. O azul é o 6, o violeta
é o 7, violeta o 7, o cinza é o 8 e o branco é o 9, né? Ainda tem as cores, ainda ouro, né? Que a gente vai já falar, prata e sem cor. A terceira cor, né? Então o que é que significa esse código de cores, né? O nosso componente, eu vou desenhar ele aqui, né? Nosso componente aqui, ele tem 4 cores no corpo dele. Vocês não vão ver direitinho não, mas eu estou aqui queimando a vista para ver. Tem um marrom, a primeira listazinha aqui, uma lista marrom. A segunda lista é preto. A terceira, vermelho. Vermelho. E a quarta, aqui, ó, é dourado. Ouro, né? Dourado ou cor de ouro, né? Então, o que é que significa? A primeira cor é o primeiro algarismo significativo. A segunda cor é o segundo algarismo significativo. A terceira cor é o número de zeros que você vai acrescentar na resistência, número de zeros. E a quarta cor é a tolerância do dispositivo. Ok? Então, esse dispositivo aqui, ele tem o marrom. Professor, o marrom é 1. Ele tem o preto é 0. O segundo algarismo significativo é 0. O terceiro, que é o número de zeros, é o vermelho, né? Então, ele tem mais 2 zeros, né? Então, esse resistor, ele é de 1000 ohms, né? 1000 ohms. E a tolerância? A tolerância é ouro, né? A tolerância desse resistor é 5% para o ouro, é 10% para a prata e a quarta cor, se for sem cor, é 20%. É um resistor de baixa qualidade, né? Um resistorzinho meio vagabundo, né? Então esse aqui é um resistor de 1000 ohms com 5% de tolerância, ou seja, a resistência varia de 1000 menos 5%, né? E 1000 mais 5%, ok? Então aqui é mais ou menos. Okay? Vamos ver quanto é que é a resistência. Vamos medir a resistência dele, né? Difícil de medir, né? Eu já arranjei essas garrinhas aqui que é para facilitar a medida, né? Mas a ponteirinha fica se escondendo, né? Mas a gente descasca aqui e acha essa ponteirinha, né? Então a resistência aqui, se a gente acabar as interferências, né? A resistência está dando agora, né? 985 ohms, né? Professor, por que é que o senhor está vendo 985 ohms, né? Quando eu estou vendo aí 0,985, né? É porque aqui está em quilo-ohms, né? Então 0,985 vezes 1000 dá 985 ohms, né? Com certeza está dentro dessa faixa aqui de 5%. Ok? Não sei se está dando para ver aí o quilo direitinho, né? Agora melhorou uma coisinha, né? O quilo, né? Ok? Então vamos para outro componente. Esse outro componente aqui, professor, o senhor já está dando a teoria do código de cores? Eu digo, vamos aprender o código de cores. A gente tem que se acostumar a olhar para o componente e já saber quanto é que é a resistência dele, né? Então esse outro componente aqui
Olha como é que eu estou desenhando o componente, essa caixinha aqui, o bipolo passivo, né? Então o que é que a gente tem aqui? A primeira cor, não sei se vocês vão ver aí, mas eu estou vendo aqui a primeira cor é vermelha. Vermelha. A segunda cor, meu Deus, eu não sei se é preto ou se é lilás. Eu vou dar um chute, né? Vou dar um chute, eu estou achando que é lilás ou violeta, né? Aqui é violeta, violeta, e tem vermelho novamente, vermelho, vermelho novamente, a terceira cor, a quantidade de zeros, né? E é ouro, né? A tolerância aqui, cor de ouro, dourado, né? Então, se eu tiver certo aqui, se a vista não estiver falhando, né? Eu tenho, né, a resistência desse dispositivozinho aqui. Vermelho. Vermelho é o que, professor? Vermelho equivale a 2. Então, o primeiro algarismo significativo, 2. O violeta, meu Deus, vamos torcer para a gente estar certo, né? O violeta, 7. 27, né? Aqui a quantidade de zero. Vermelhos. Vermelho. Vermelho é 2, então tem 2 zeros, né? Então, esse resistor é de 2,7 quiloohms, né? Tem uns fabricantes que especificam assim, ó, 2K7. 2K7 e a tolerância dele, né? 5%. Então, mais ou menos 5%. Então, 2,7 quiloohms, né? Mais ou menos 5% ou 2K7. Quando a gente chega lá na Pedro Pereira, que é a Rua das Eletrônicas em Fortaleza, quando a gente pede o vendedor, me dê um resistor 2K7, ele já sabe que é um resistor de 2,7 kΩ, né? Então vamos medir a resistência desse componente aqui. Já escondeu de novo aqui, né? Resistência medida, preste atenção aqui o instrumento, ó, 2,658, né? Quilo. Então onde é que você está tirando esse quilo? É essa indicaçãozinha daqui de cima, né? A indicaçãozinha que está bem aqui em cima, está dizendo que é em quiloohms, né? Então a nossa resistência, nossa leitura do código de cores, né, perfeita, né? Então tem vários tipos de resistência e tem os valores padronizados, né? Os valores padronizados, eles não fabricam todo tipo de resistência, todo valor de resistência não. Se você quiser uma resistência específica que não é fabricada, você faz associações em série dessas resistências, mais na frente a gente vai estudar isso aí, ou em paralelo. Professor, se eu está logo indo medir essa aí, eu digo estou, né? Essa resistência aqui, esse outro resistorzinho aqui que a gente está medindo, eu vou primeiro anotar o valor dele, depois eu vou para o código de cores. O valor medido, 326,7 ohms. Vamos ver como é que é o código de cores. Professor, começou com 3, né? Com 3, ó, 3 é laranja, né? Então essa primeira linhazinha aqui, opa, deixa eu pescar ali, ó, laranja. Essa primeira linha é laranja. A segunda linha, eita. A segunda linha é laranja também. 3, 3, né? Laranja. A quarta linha, que é o número de zeros, né? Número de zeros. Marrom. Marrom. Olha que coisa linda. Marrom. Então é 3, 3 e o marrom. Marrom quer dizer que só vai ter um zero, né? Zero. 330 ohms. E a tolerância, professor? Tudo aqui é 5%, né? 5%.
Então a resistência mesmo dela, né, é 330 ohms pelo código de cores, né, e 5% de tolerância. Então eu subentendo que a gente já desmistificou essa dificuldade de medir uma resistência elétrica. Nós medimos resistência de fio, resistências de filme de carbono com código de cores, né? E vamos medir agora a resistência variável, né? O que é essa resistência variável? É o nosso chamado potenciômetro, né? Então aqui eu tenho um potenciômetrozinho, né? Como é que funciona o potenciômetro, né? Como é que é esse circuito desse potenciômetro, professor? Vou subir aqui uma coisinha para visualizar melhor. O potenciômetro, né? O potenciômetro, né? O potenciômetro, ele tem 3 terminais. Tem um terminal inicial, terminal final, que é uma resistência comum, e tem um terminal que corre sobre um filme, né? Então esse terminal aqui, esse terceiro terminal, ele corre ou para lá ou para cá, variando o valor da resistência. Então a gente tem, né, um resistor que entre as extremidades é um valor fixo, né? Mas entre a extremidade e o terminal do meio, ou o lead do meio, né, você consegue ajustar o valor da resistência. Professor, não entendi. Pois vamos medir a resistência desse potenciômetro aqui. Eu não vou nem dizer de quanto é esse potenciômetro, né? Vou medir logo aqui diretamente. Coloquei nos terminais exteriores. Se você observar, eu coloquei no terminal de lá. Aqui porque dá um contatozinho melhor. Então essa resistência de um terminal para o outro, deixa eu conectar melhor, né? Meu Deus, essa capinha aqui nos dando trabalho. Vou logo esticar ela toda para cá, porque ela fica incomodando, né? Então, ó, vou colocar nesse terminal exterior, fiz a conexão, e aqui nesse outro terminal exterior. Então a resistência está aí, né? A resistência resistência medida. Resistência medida, vou colocar de vermelhinho. A resistência medida 1,118 quiloohms ou 1118 ohms, né? Isso aí é a resistência medida. Professor, o senhor disse que para esse terminal do meio aqui, para esse lead do meio, a resistência é variável. Vamos ver se é variável mesmo, né? Ó, de cara, né? A gente vê aqui a característica nominal desse potenciômetro. Não sei se vai dar para enxergar direitinho, mas está bem aqui assim, ó. Ele é de 1K, ou seja, 1000 ohms, né? Então, de um terminal para o terminal do meio, né? Coloquei aqui no terminal do meio, a resistência está dando 916 ohms, porque ele está em quiloohms, né? Vou posicionar melhor aqui. Tirar o brilho, né? Aumentou foi o brilho, né? Ó, 916 ohms. Vou movimentar o potenciômetro, girando o seu dial, né? A resistência está subindo, ou não, está diminuindo, né? Chegou no valor mínimo. Qual é o valor mínimo? 3,6 ohms. Professor, não era para ir para zero? Não vai para zero por causa da construção mecânica, né? Você não consegue ir até a última divisãozinha, porque corre em cima de um filme, né? O cursor corre em cima desse filmezinho e às vezes não tem condições de levar até o final. Então a resistência mínima, né, desse potenciômetro, 3,6. Vou girar para o outro lado gradativamente, né? A resistência começa a aumentar. Está em 418 ohms, né? Porque está multiplicado por 1000. Vou elevando. Parei em 814 ohms, né? E cheguei no final. Aqueles 1118 ohms, no caso aqui agora variou uma coisinha, né? 1119 ohms, né? 1129.
pequenas variações aí. Então, o nosso potenciômetro o que é? É um resistor de valor variável. Onde é que eu vou usar isso, professor? Eu vou usar isso aí para ajustar um determinado ganho de um dispositivo. Professor, o que é ganho? É o ponto de operação que o dispositivo vai trabalhar. Então eu posso, vamos supor, se eu baixar a resistência, pode ser que eu esteja aumentando o ponto de operação de um dispositivo, ou baixando, né? Quando eu mexo no volume do rádio, né, o que é que eu estou fazendo? Eu estou variando, né, a resistência de entrada do meu amplificador, do meu circuito de sintonia, amplificador, etc. Então, eu posso usar um potenciômetro para ajustar o ganho do amplificador do meu rádio. Então, de acordo com a posição do meu potenciômetro, no caso aqui eu tenho a posição 473, quase a posição intermediária, quer dizer que o volume do rádio está pela metade. Se eu quiser o volume máximo, né, máxima potência transferida por circuito, eu boto a resistência mínima, né, queda de tensão mínima, o ganho fica grande para o amplificador e o som vai nas alturas, né. Então, tem várias funções, né, do potenciômetro, né. Setar, o professor falou de novo essa palavra setar, o senhor gosta dela. Setar é ajustar os ganhos do meu aparelho, né? Então eu posso ajustar os ganhos do aparelho, né? Ou mudar o ponto de operação do aparelho mudando o valor da resistência ajustável, né? Para cada valor de resistência ele vai ter um ponto de operação distinto. Então tem as resistências ajustáveis, né? Esse outro potenciômetro aqui, vou medir do meio, aqui no meio, para essa ponta direita, né? Tá dando uma resistência aí de 2,3 ohms, né? Aí eu vou movimentar, ó. Vamos ver quanto é que é a resistência máxima que sai desse potenciômetro. A resistência máxima desse outro potenciômetro é 4,78 quilo-ohms, né? Então dá 4.780 ohms, né? Então esse outro potenciômetro aqui, professor, e o dado de placa dele? Ele está dizendo, ó, o dado de placa aqui que ele é um potenciômetro de 5.000 ohms. Então está coerente, né? O potenciômetro ele não é muito preciso por causa esse cursorzinho aqui, ele corre em cima de tipo uma lixazinha, né? Corre em cima de uma lixa muito fininha, né? E o contato elétrico não é muito preciso, né? Mas a gente tem aí, ó, a resistência variando, né? Um valor muito baixo e aqui o valor máximo, né? 4.790 ohms, né? Então, um potenciômetro de 5 kΩ, né? Então está coerente a leitura dele, né? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Professor, a gente pode testar outros tipos de dispositivos? Podemos, né? Ó, esse dispositivo aqui é um diodo. O diodo é aquele dispositivo que oferece uma resistência enorme, né? Quase infinita, né? Infinita porque é ideal, né? Mas é uma resistência estupidamente grande, né? Quando ele é polarizado reversamente, né? Então eu vou colocar aqui ele polarizado reversamente e vamos ver para quanto é que vai essa resistência, né? Porque tem dispositivo que tem resistências variáveis, né? Olha, ele está dando, vou mudar a escala aqui só para ver, ó. Ele já está dando circuito aberto, né? Por quê? Porque ele está polarizado reversamente, a resistência de milhões e milhões de ohms, né? Vou polarizar diretamente, a resistência deve mudar. Dei uma rodada aqui no componente, a resistência baixou para 595 mega ohms, né? Ou seja, milhões de ohms, né? Então, se eu não tiver um multímetro para testar diodo, né? Porque ele aqui ele tem a posição teste de diodo. Se eu for lá na posição teste de diodo, né? Ele ligado diretamente, ele dá o valor da tensão interna do diodo, né? Então a tensão desse diodo é 0,42 ohms. Então a gente diz que o diodo está bom, né? Se ele der essa tensãozinha aí, da ordem de 0,4 até 0,7 volts, é porque o diodo está bom.
Professor, mas o meu multímetro não tem essa função diodo, só tem a função de medir resistência. Então você mede de um lado, mede do outro, a resistência muda, né? Se eu trocar os terminais aqui, né, polarizar esse diodo, né, ligar o diodo reversamente, o que é ligar reversamente? Eu colocar o positivo no cátodo e o negativo no anôdo. Depois a gente vai ver isso aí detalhadamente, né? Mas tem dispositivos que têm polaridade, como o diodo. Já o nosso resistorzinho aqui, ó, ele não tem polaridade. Aqui ele está dando 179,7 ohms, é aquele nosso resistor de 180 ohms, né? Se eu inverter, ele dá a mesma resistência, né? Então o circuito, o resistor, ele é um dispositivo que não tem polaridade. Você pode jogar de um lado, jogar do outro e ele vai medir tranquilamente, né? Ok. Passamos por essa etapa de medição de resistência, a gente pode usar o multímetro para tirar defeito. Além de testar os componentes, né? Eu posso pegar aqui, vou começar com essa chave. Professor, a chave dá problema? Essa aqui é uma chavezinha, né? Liga, desliga, né? Então eu posso usar o multímetro para testar uma chave. Por exemplo, um interruptor que liga e desliga, né? As lâmpadas do carro, né? Então eu vou testar a chavezinha aqui, né? Para ver se ela tá boa ou tá ruim. Ó, ela tá dando open load, né? Ou seja, open carga aberta, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, né? Quando eu fecho, ó, a resistência deve ir para aproximadamente zero, né? A resistência é muito baixa, que é só a resistência de contato, né? A resistência do contato aí tá dando 1 ohm, né? Se você observar direitinho aí, tá dando 1 ohm. Então posso usar a chave, né, para testar. Professor, o meu multímetro, né, vamos supor que você tem um multímetro, meu multímetro ele testa também a continuidade. Como é que é testar a continuidade? Olha, isso aí, ó. Quando o circuito está fechado, né, ou seja, se a chave está fechada, ele dá um bip. Quando eu desligo, né, o circuito aberto, ele não bipa, né? Fechei a chave, resistência praticamente zero, né? Ele dá uma bipadazinha, né? Então isso aqui a gente usa muito para tirar defeito, né? Por exemplo, eu posso testar até uma chave fim de curso. Professor, nunca ouvi falar de chave fim de curso. É uma chave, por exemplo, que quando eu abro a porta, essa chave fica aberta. Por quê? Porque essa chave está inserida com o circuito de comando do dispositivo. É uma chave especial. Então, quando eu fecho a chave, né, ó, aliás, quando eu fecho a porta, por exemplo, uma geladeira, fechei a porta da geladeira, a lâmpada interna da geladeira tem que apagar. Então, isso aqui é uma chave fim de curso. Porta aberta, porta fechada. E eu tenho 3 contatos. O comum, sei lá, normal aberto, eu não estou usando, e estou usando esse contato de cá. Mas eu posso, tanto quando eu fechar a porta, abrir o contato ou fechar o contato e vice-versa, né? Se eu pegar esse outro terminal aqui, quando eu fechar, se ele for o normal fechado, ele vai abrir, né? Esse aqui, se for o normal fechado, se for o normal aberto, quando eu apertar aqui, ele vai fechar, né? Então a gente está vendo aqui que tem 3 terminais. O comum, um normal aberto ou normal fechado. Eu nem testei aqui, vou testar agora a Van Premier com vocês, né? Então tá aqui o nosso multímetro. Ele tá na posição bipar, né? Então quer dizer que o circuito está aberto. Então esse contato aqui, ele é normalmente aberto. Quando eu fecho a porta, ele bipou, a resistência foi para baixo. Professor, por que é que esse dispositivo aqui, esse fim de curso, eu tirei de uma batedeira de bolo, né? Então eu desmontei a batedeira de bolo e desmontei lá quando você baixa aquela cabeça da batedeira de bolo, você fecha o contato e permite que você bote a batedeira para funcionar. Lá é diferente, né? Então aqui, como era na batedeira de bolo, ele usou o contato normal aberto. Usei o bipadorzinho na posição de resistência, né, para identificar melhor se a chave está boa ou está ruim. Mas eu posso usar a posição de medição de resistência, né? Open load, chave
aberta, né? Quando eu aperto aqui, a fim de curso, né? Fechei a chave. Resistência vai para zero, ou praticamente zero, né? Chave aberta, né? Então, a gente pode começar a investigar defeito de um equipamento, né? Apenas com o multímetro, né? Saber se um fio, se um cabo está com problema, um cabo de alimentação, por exemplo. Testei o fim de curso, né? Vem para cá, mais um. Posso testar um cabo. Professor, de que é esse cabo? É um cabozinho que eu planejei aqui para a gente fazer um ensaio. Cabozinho pequeno, né? Fácil de a gente ensaiar. A gente pode ir para a posição bipar. Estou aí na posição bipar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou saber se esse fio azul ele está inteirinho, bonitinho, né? Então se o fio azul tiver bom, né? Tiver todo fechadinho, né? Ele vai dar uma bipada, né? O fio preto, já o fio preto eu fiz uma marmota com ele, né? O fio preto eu fiz ele está quebrado em algum canto. Professor, como é que eu descubro que o fio está quebrado? Assim, o cabo de alimentação do meu computador não está ligando direito. Eu posso testar o cabo, né? Testo da tomada, da ponta da tomada até onde ele está chegando, né? Vejo se ele está inteirinho, que às vezes no movimento da fonte, né? Você quebra a entrada o prensa-cabo quebra na região do prensa-cabo, né? Do acabamento da ligação. Então aqui está circuito aberto. Esse fio preto ele está quebrado em algum canto. Eu posso até fazer uma experiênciazinha diferente aqui, ó. Vai variar, mas é porque a gente tem que diversificar, né? Eu posso usar, por exemplo, ó, vou usar a minha fonte, né? Vou alimentar o meu circuito aqui, né? Alimentei o meu circuito, aí vamos supor que esse cabo aqui é utilizado, né? Tem que ter cuidado aqui, porque aqui é 220 volts, é a tensão da Enel, né? Eu vou testar, saber se o cabo está inteiro. Você vai testar com o que, professor? Com aquele detector de tensão, né? Tem que ter um cuidado para não encostar as duas pontinhas ali, porque senão é um curto-circuito estúpido, né? Ai, meu Deus. Pronto, o contato está aí, né? O cabo está aí, ó. E eu vou investigar com esse outro dispositivozinho aqui, que é um sensor de tensão. Um sensor de tensão capacitivo. Eu vou ligar aqui, ó. Liguei, né? Aí o que é que eu observo? Ó, tem tensão. Professor, tem tensão e é tensão alta, 220 volts. Eu vou correndo o cabo. Era para ter ligado de maneira invertida aqui. Ó, a fase, né? Ó, o preto tá ligado na fase, na parte que tem tensão viva, né? Ele tá bipando aí, ó. Quando eu passo desse pontinho aqui, professor, o senhor quebrou o cabo aí nessa emendazinha aí? Foi. Eu parti o fio preto. Então não aparece mais tensão do lado de cá, né? Identifiquei, né? Onde está quebrado o cabo. Alimentei o cabo e fui atrás de saber onde é que ele está quebrado. Está quebrado bem aqui assim. Esse cabo quebrado ele pode estar escondido dentro da máquina, né? Então o técnico ele tem que ter astúcia para detectar essas falhas que acontecem nas máquinas, né? Uma chave que não está fechando, um sensor que não está funcionando, né? A detecção de um cabo quebrado, né? Então o bom eletricista, o bom técnico em eletricidade, ele tem astúcia para determinar, para encontrar, né, as partes danificadas, né? Utilizando os equipamentos adequados, né, você consegue, né, achar os problemas dos dispositivos, né, de modo geral. Então foi aqui, né, uma pegadinha, né? Pegadinha com o cabinho partido no meio, para a gente identificar o cabinho partido, né? E o que é que a gente vai fazer agora? Desligar aqui, para trabalhar mais tranquilo, né? Desligado é mais tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo ferro de solda. Professor, o que é o ferro de solda, né? É um ferro utilizado em circuitos eletrônicos, né? Ele é ligado na tomada. Basicamente, o ferro de solda é um equipamento que trabalha com calor gerado pela corrente elétrica.
Então a corrente elétrica passa pela resistência do ferro de solda, aquece, esse bico aqui fica praticamente rubro e você derrete a solda para soldar. Eu posso testar o meu ferro de solda com um ohmímetro? Posso, né? Porque o ferro de solda basicamente é uma resistência elétrica. Professor, e quanto é que é a resistência elétrica desse ferro de solda, né? Então vamos fazer aqui a mediçãozinha. Eu quero pegar os terminais, tá? Para medir resistência, né? Medir aqui, né? Botei no terminal, botei no outro. Tá dando uma resistência da ordem, essa resistência aqui da ordem de 1107 ohms, a resistência desse ferro de solda. Aí você pergunta, professor, esse valor de resistência está coerente? Ele não está alto demais? Aí eu digo não. Por que ele não está alto demais? Porque esse ferro de solda, ele foi projetado para trabalhar ligado a uma rede de 220 volts daqui, na placa dele. E a potência desse ferro de solda é 50 watts. Então, se você for calcular a resistência de acordo com os dados de placa serve para fornecer isso aí também. Você vai encontrar uma resistência da ordem de 800 a 900 ohms. Se você pegar 220 ao quadrado, faça a continha em casa, dividido por 50, vai dar uma resistência da ordem de 1000 ohms. Professor, por que não dá o valor exato na medida? Porque esse ferro de solda, né, não precisa esse cuidado todo, né, na hora de fazer a resistência do ferro de solda. Né? Então a resistência desse ferro de solda aqui, ele pode variar, sei lá, de 800 a 1200 ohms, né, e ele vai dar, né, os seus 50 watts em média, né? Então não precisa muito carinho na hora de trabalhar com esse ferro de solda. Mas a resistência, né, eu testei. Se a resistência estivesse aberta, ele ia dar open load, né? Ele não poderia dar, era uma resistência da ordem de bilhões de ohms. Por quê? Porque 220 volts com 50 watts dá a continha, se fizer a continha, dá em torno de 1000. Né? Então a resistência medida entre os terminais, né, na tomadazinha aqui de entrada do ferro de solda, tem que dar em torno de 1000 ohms. E deu. O professor podia dar 10 ohms? Não. Se desse 10 ohms é porque há algum curto-circuito interno, né? Tem alguma falha interna nas ligações que está dando uma resistência baixa. Então, antes de ligar qualquer equipamento, eu posso fazer alguns testes iniciais para saber se esse equipamento está bom. Aí vamos para outro equipamento. No caso aqui agora, um ferro de engomar. Um ferrozinho de engomar, tá ele aqui assim. Professor, esse ferro de engomar é igual ao da mamãe. Eu digo, eu dou mau valor a esse ferro de engomar porque não precisa botar água dentro dele, né? Basta ligar na tomada e vai aquecer, né? Então, eu vou fazer uma marmotinha aqui, né, com vocês. Né? Ó, vou medir a resistência desse ferro de engomar. Tá aqui o terminal de entrada, né? Os terminais de entrada, liguei os meus probes. Tem que se acostumar com os termos. Professor, o que são os probes? São as ponteiras do instrumento, né? Liguei os probes. Professor, deu open load. Quer dizer que esse ferro está queimado? Eu digo não, ele não está queimado. Ele está na posição desligado, né? Está na posição desligado. Se eu colocar na posição 1, né, ele está dando uma resistência de 48,7 ohms. Professor, e se o senhor colocar na posição 2? 48,6 ohms. Na posição 3, 48,6 ohms. Para engomar lã, 48,5 ohms. Para engomar algodão, 48,5. Professor, como é que ele muda a temperatura se a resistência em qualquer material permanece a mesma? Como é que ele muda a temperatura para engomar o pano, para não queimar o pano, né? É o seguinte, é o tempo que permanece ligado. Quando eu ajusto aqui, ó, por exemplo, na lã, no linho, né, ele vai passar mais tempo ligado. Existe um controle interno, né, esse cursorzinho que eu estou mexendo aqui, eu mexo num contato, né, que ele abre e fecha de acordo com a temperatura. Então, se eu quiser uma temperatura maior, ele passa mais tempo ligado.
Para que ele passe mais tempo ligado, eu afasto esse meu contato da parte quente. Se eu quero que ele fique com a temperatura relativamente baixa, quando a temperatura chegar naquela temperatura baixa, né, ele vai desligar. Então, temperatura baixa, o que é que acontece? O meu contato está afastado e esse contato ele é acionado de acordo com a temperatura de operação do ferro de engomar. É um controle super simples, né, e eficiente, né? E essa resistência 48,4 ohms é um valor coerente para um ferro de engomar? Eu digo é. Por quê? Porque se eu olhar aqui embaixo, né? Esse ferro de engomar, ele é, meu Deus, cadê? Ele é 220 volts, está escrito aqui nessa parte metálica, 220 volts, e a potência dele 1000 watts. 220 ao quadrado dá 48.400, né? 220 ao quadrado, se eu não estiver errando, né? Dividido por 1000 dá 48,4. Então 48,4 é exatamente a resistência que esse ferro tem que ter. Pela potência nominal do ferro e a tensão nominal do ferro, eu calculo, né, a resistência do ferro. Na hora que eu meço essa resistência, está na mesma ordem de grandeza, né, tá no rumo certo, né, então esse ferro de engomar ele está perfeito, né. Então, ferro de engomar, a torradeirazinha aqui, né, torradeira, professor, o senhor trouxe até a torradeira da mulher, tá aqui a torradeirazinha aqui, né. Essa torradeira aqui, ela é 220 volts, 220 volts, 750 watts, né? Então, quanto é que é a resistência dessa torradeira? A resistência da torradeira, vou colocar aqui nos terminais, o do meio é o terra, né? Os terminais, a resistência 69 ohms também, tá um valor coerente. Então, eu verifico o funcionamento. Professor, se tiver dando uma resistência muito baixa, né, de um terminal desse para carcaça, né, ó, tá dando open load, né, quer dizer, não tem nenhuma fuga, né, de corrente do terminal ou da coisa para carcaça. Então eu posso pegar tranquilamente aqui que eu não vou levar choque elétrico, né. Para garantir mais ainda, o ideal é que na tomada tivesse um aterramento, né, para você realmente não levar um choque, né? Porque as correntes de operação desses dispositivos são altíssimas, né? Então, entre os terminais de entrada, isso aqui basicamente o que é? Uma resistência elétrica. Eu ligo essa resistência, ela vai dissipar calor, eu coloco o pãozinho aqui, a gente vai fazer um ensaio específico com essa torradeirazinha aqui. Vamos medir tensão corrente e a temperatura de operação dessa torradeira, né? Mesma coisa a gente vai fazer com o ferro de engomar. Então no nosso próximo experimento a gente vai aprofundar. Agora eu estou querendo só medir, né, essas características do equipamento. Resistência elétrica 69 ohms, né? E o valor está coerente, né? Não precisa para uma potência, né? Professor, onde é que o senhor está vendo a potência? A potência está aqui. A potência está aqui, ó, 750 watts, né? 750 watts e ele trabalha com 220 volts alternado. Ok? O que é que o senhor vai trazer mais aí pra gente? Ó, tem mais aqui. É o secador de cabelo, né? Professor, o secador de cabelo é uma resistência também. O secador de cabelo ele é mais do que só uma resistência, né? Ele tem que soprar o calor, né? Então tem a resistência elétrica que vai gerar o calor e um ventilador ou um motor, né, que vai ventilar, que vai soprar esse calor. Eu não vou ligar agora, a gente vai ligar no nosso próximo experimento, né? Mas a gente pode testar aqui, ó, vou deixar aqui tudo desligado, ó, desliguei tudo aqui, né? Aqui a gente aumenta a velocidade do motor, né, a ventilação. Quanto maior o ventilador, né, maior a velocidade, maior vai ser o calor. Esse secador de cabelo é de 2100 watts, é uma potência razoável, né? E aqui a gente está variando a resistência. Se eu quero mais calor, essa resistência final aqui. Professor, a tensão é a mesma.
Se eu quero que aqueça mais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a resistência ou diminuir a resistência? Se eu quero mais calor, mais potência, ou essa potência máxima aqui, eu tenho que diminuir a resistência. Porque se eu tenho uma tensão que alimenta o meu circuito e eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. E a potência dissipada depende do quadrado da corrente. Então, quando eu estou mexendo nesse botãozinho aqui, eu estou diminuindo a resistência. Uma certa resistência, resistência média, resistência baixa, né? Então vamos medir a resistência desse aquecedor. Vamos medir primeiro a resistência baixa, né? Então está na posição baixa aí. Vou colocar meu terminal aqui. Veio para cá também. Está dando uma resistência alta, né? Como se o circuito tivesse aberto, né? Aí eu vou baixar aqui, a resistência caiu bruscamente, ó. A resistência caiu para 59 ohms, como vocês estão acompanhando aí. Aí eu aumentei a potência. Aumentar a potência, o que é? Pelo nosso raciocínio, é diminuir a resistência. Pelo circuito aqui do nosso soprador de calor, diminuindo a resistência mesmo, professor, que a gente aumenta a potência, né? Então, com a resistência de 34 ohms, né, a corrente é estúpida para dar esses 2.100 watts, né? A corrente vai chegar aí próximo de 7, 8 amperes, né? Nessa resistência intermediária, 59 ohms, né? Vai dar uma corrente em torno de 4 amperes aproximadamente, né? Então, quando eu baixo a resistência, a corrente aumenta, a potência dissipada aumenta. E quando eu aumento a velocidade do ventilador, né, torra a cabeça da madame, né? Então, se eu quiser torrar a cabeça da madame, menor resistência, maior ventilação, né? Queima, né? Quem já esticou o cabelo aí, quem já secou o cabelo com isso aqui, sabe que funciona, né? Então, medimos a resistência do secador de cabelo para a gente ver a versatilidade desse instrumento. A gente consegue avaliar se o equipamento está bom ou está ruim, avaliando a resistência do equipamento. O que é que eu tenho mais? Eu acho que acabou, né? Por enquanto acabou, né? Então, essa aula aqui foi para apresentar, basicamente, né, o medidor de resistência elétrica, né? A gente tem resistência elétrica em vários tipos de dispositivo. No resistor, o dispositivo que vai trabalhar com a resistência mesmo é o resistor. O aquecedor, ele utiliza a característica do resistor, que é o que? Gerar aquecimento a partir da energia elétrica, né? O equipamento principal que tem aqui dentro é a resistência elétrica. Resistência feita de níquel cromo, né? Qualquer coisa do tipo, né? Ferro de engomar é a mesma coisa. Uma estufa de uma clínica, de um hospital, a estufa funciona, né? Você alimenta a estufa, tem uma resistência, ela vai aquecer e vai, sei lá, esterilizar os equipamentos que a gente colocar dentro dessa estufa, né? Então, estufa, o que mais? Aquecedores, né? Aquecedor de água, de modo geral, se for elétrico, né, tem uma resistência elétrica, né? E você pode avaliar as características desses equipamentos medindo a resistência elétrica. Então, é isso aí que a gente tinha no momento, né? E vamos para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai medir as características desses equipamentos, né? Aquele abraço.